E E aí a aí? gente chega na produção que talvez seja mais fora da curva em se tratando de Spielberg. Pega daí, Jane. A Guerra dos Mundos. Eu vou deixar para ti, porque essa daí fui eu que não vi que você tinha colocado. Então tá, né? Fala aí. A Guerra dos Mundos, né? É a Dakota Fanning, sim, é Bigelow. A Guerra dos Mundos, quando a gente vem olhando essa narrativa, essa construção narrativa do Spielberg através da linguagem alien, né? Pelo contato alienígena, até então a gente tem sempre um reflexo muito positivo, uma postura muito positiva, um ponto de vista muito positivo desse contato, né? Como algo a ser construído, como algo realmente positivo e que teria a acrescentar. Tá? Mas em Guerra dos Mundos ele se adequa à narrativa dominante do alienígena como invasor. Tá? Então aqui ele é responsável pela direção, o roteiro de David Koepp, baseado diretamente no livro de H.G. Wells, que tem inclusive o nome de Guerra dos Mundos, né? Esse é um livro escrito em 1940 e poucos, 41, se não me engano, 41, 31. Agora fiquei na dúvida de que ano foi, mas assim, um livro bem antigo, e ele simplesmente faz essa adaptação da linguagem do livro para um momento histórico atual. Então o livro se passa, né, o filme vai se passar no início dos anos 2000 também, e aqui a gente vai ter a apresentação do alienígena como invasor, tá? Então aqui existe a ruptura total com as narrativas anteriores em relação ao que a gente poderia dizer assim, o modo Spielberg de ver o fenômeno ufológico. Tá? Sim. Aqui em Guerra dos Mundos, os alienígenas eles são impessoais, têm uma interação biológica, mas eles são predatórios e totalmente indiferentes ao sofrimento humano. Né? Então aqui eles são muito mais vistos como esse símbolo do caos absoluto, uma força natural. Ele pode ser um desastre natural, uma epidemia, uma virose, ou seja o que for. Mas ele não vai ter esse contato positivo. E, assim, é como se o universo, isso aqui é uma frase dele, o universo não nos deve, na verdade é de um crítico sobre o filme, né? O universo não nos deve compreensão. Então aqui a gente tem rupturas, né? A ruptura da família, a necessidade de proteção da família como último baluarte, que é o papel visitado aqui, vivido pelo personagem principal aqui, apaguei o nome dele. O quê? Tá? Do personagem, o Tom Cruise? Não. Não, do Tom Cruise. É o personagem vivido pelo Tom Tá. Cruise. Meu computador tá bem louco, tá abrindo um monte de tela na minha frente aqui, mas enfim. E aqui, se a gente fica se perguntando por que acontece isso, a gente pode dizer que Steven Spielberg simplesmente se rende ao mainstream, se rende à pressão de dar vazão a esse tipo de narrativa, e a gente tem um efeito pós queda das Torres Gêmeas, né? Então também a gente tem esse ponto de ruptura do 11 de setembro como talvez um pano de fundo para justificar essa coisa quase nihilista, quase de descrédito, quase tipo a nossa civilização por um fio, que é mais ou menos a linha trajetória que se tem aqui, tá? Mas assim, ainda que ele seja uma ruptura, eu diria que assim, ele é o ponto fora da curva. Ele é aquele momento, acho que dentro desse contexto histórico, muito próximo de 2001, né? Acho até que se justifica a gente entender por que ele assume essa narrativa, e ele meio que para de falar no assunto, né? Para de falar no assunto. Ele vai se envolver em várias outras produções com caráter ufológico, sim, inclusive Transformers, por exemplo, né? E aí muito mais comercial do que com essa narrativa, essa linguagem que a gente identifica como a linguagem do Spielberg. Tá? Muda um pouco a trajetória. Acho que esse aqui ficou perdido aqui. Esse aqui Foi, ficou eu para trás. coloquei, na Ele realidade. aparece depois. Ele aparece Ah, depois aqui. é? Então a gente vai. Olha onde a gente chegou. Pronto, chegamos onde a gente tinha que chegar. Disclosure Day. Direção e produção, roteiro de David Koepp, baseado em ideia original do Spielberg, a ser lançado dia 11 de junho aqui no Brasil e dia 12 de junho nos Estados Unidos. Esse trailer vem causando um frisson. Vamos lá, gente. O que tem o Disclosure Day
dentro de toda essa narrativa que a gente tem vivenciado hoje, né? Principalmente quando a gente vê ali... É o novo dia D. É o novo dia D. Exatamente. Quando a gente vê o teaser, porque ainda não é um trailer, é um teaser, é um pouquinho mais curto, né? O trailer eu acredito que vai ser lançado aí já, dentro em breve. Eu não vi data para isso, mas deve estar para ser lançado agora em fevereiro. E vai vir com um pouquinho mais, a minutagem vai vir um pouquinho mais extensa, deve sair por volta de 3 minutos e pouquinho, né? E o que a gente vai falar sobre o Disclosure Day? Sobre toda essa questão da repórter em si, né? Porque a cena icônica do teaser é justamente a de impacto, né? Onde ela está, a gente não vai poder passar aqui, né? Onde ela está ali falando dando a notícia da questão do tempo, né? Ela é uma repórter meteorológica, vamos dizer assim, ela vai falar sobre questões do tempo e ela começa a falar e do nada ela começa a se mostrar fisicamente estranha, né? E como se ela já não tivesse controle sobre os próprios gestos dela, sobre a própria fala, e começa a emitir um som muito esquisito, que é o tal do som que, para mim, aí eu vou dar um pitaco aqui. Caceta, Ani, o que parece? Ansiedade? Nossa, na hora que eu escutei aquilo, eu já escutei esse barulho, mas não foi em filme, né? Então, assim, o estalar, né? Ela começa a fazer uma coisa gutural, fala... Eu acho até que a gente, como está só no teaser, talvez dê para a gente passar aqui, vamos ver se ele... Será que dá? A gente passa um pouquinho. If you found out you weren't alone. Tá passando áudio, né? Tá passando com áudio. Tá passando... Tá. A plataforma é React, Proved it to you. E observe assim que o teaser ele não nos dá contexto, não nos dá contexto nenhum, tá? Então a gente não consegue nem dizer em termos de linha temporal. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente começa a olhar os móveis, as roupas, parece que tem pelo menos 2 linhas temporais diferentes: a linha da criança e a linha atual da personagem principal, da Emily Blunt. Pode ser a mesma pessoa. Pode ser que a Emily Blunt seja a menina, e a menina tenha sido uma experienciadora, uma contatada na infância, pelo que a gente vê nas imagens aqui, tá? Do simbolismo. Sim. Depois a gente vai falar com mais destaque o simbolismo do passarinho, dos céus. Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Agora. Vamos lá. Today's... Olha lá. Dá uma pausa aí. O que é interessante? Essa cena, e o que a gente vai trazer ali embaixo, nos sinais, a gente tem na Babá Eletrônica, apesar o filme é do M. Night Shyamalan, né, que é o rei do suspense. A Babá Eletrônica emite o mesmo som nos sinais, o filme é super famoso, que ela está fazendo aí. E aí tem todo dentro desse teaser, você vai ver ali as pessoas, tá em rede de broadcasting, né, o disclosure em broadcasting, porque pega uma repórter, né, de uma forma desprevenida, que está ali, ou não, a gente não sabe, né? Fica também essa questão do... Será que ela não sabe mesmo? Ou o que ela é? Né? Aí tem várias, né? Tem várias vertentes aí tem gente dizendo que ela foi... Eu peguei um canal de análise, né? Onde o rapaz está fazendo até uma análise interessante americano, mas ele leva para um lado religioso, né? Ele é teólogo e ele vai lá e vai falar dentro disso. E aí ele fala da questão de estar possuída
por alguma entidade, né? E Não a deixa de gente ser. olha. Pois é. E aí a gente olha ali as pessoas assistindo, né, voltadas para o fato dessa transmissão e do barulho. Agora, no teaser, aquilo parece muito curtinho para um determinado espaço de tempo para as pessoas estarem concentradas numa transmissão meteorológica, né? Onde que, assim, é estranho isso. Uma coisa que eu liguei e eu fiquei olhando, eu falei, peraí, tá todo mundo ali sentado esperando uma transmissão meteorológica? O que acontece com relação a essa dita transmissão? Porque o teaser entrega muito pouco, né? Por que as pessoas estão ali concentradas para ver essa transmissão de uma repórter que é âncora de meteorologia? Então, A gente vai saber em breve. Boa noite, exatamente. Rafael. Bem-vindo. Rafael. People Assim here como want tem to know muita the gente truth. esperando alguma coisa aqui. It belongs to 7 billion people. Isso Ó, aí, pausa. Esse, Olha aí. né? Esse segredo pertence a 7 bilhões de pessoas. A gente vai voltar Oi? aqui daqui a pouco, tá? Mas pegue o gancho, 7 bilhões de pessoas, tá? E com Sim. muita ênfase. Esse é o Sim, segredo da humanidade, pertence a 7 bilhões de pessoas. guarda a What frase. is it? You won't believe me if I told you. So I'm gonna show you. Olha o cardeal aí. Ó. What are you gonna do? Ó, Full olha esse disclosure. personagem aqui, ó. To the whole world. Isso. Esse personagem, ele parece estar fazendo algum tipo de treino de projeção de consciência. Né? Mas monitorado e utilizando algum tipo também de algum equipamento que a gente vai ver depois. Tem um device ali que vai na mão. Tá? E alguma coisa sintética, talvez, né? Como a gente tem Sim. na série que é a Fringe, né? Para expansão de consciência, alguma coisa já induzida, a gente pode dizer assim. Isso. All at once. Mudança da coloração dos olhos. Então, posso dar um chute aqui, ó? A gente tem dois Vai? olhos de A dois gente tá aqui pra personagens isso. diferentes, dois olhos de dois personagens diferentes, mudando de cor e apresentados em simultâneo. Tipo, trocou de um pro outro? Fez conexão? Né? Tem muita coisa aí, muita coisa a ser descoberta nesse filme. Sim, eu vou dar meu pitaco Tem depois na muitas- outra cena, porque para mim aquilo foi demais, eu não tinha percebido. Lá vai. Temos Crop crop circles. circles. People keep Aí, wondering. dá um pause. Aí ele coloca também, quando vocês veem que ali tem uma entidade, uma pessoa, eu falei entidade porque a gente não sabe bem o que é. Então tá ali. Até então é um humano, entre aspas. Mas está ali no crop circle, no agroglifo, né? E é como se ele mentalmente estivesse dando um comando para aquilo se formar. O que induz a gente a pensar é isso. Mas vamos lá. Essa cena aí, para mim, foi a bateu. Eu não diria isso dessa cena do crop circle. Ele pode estar no meio do processo e interpretar o crop circle como uma forma de comunicação. Também. Então, assim, é livre interpretação, gente. Porque, assim, Exatamente. Sintam. o propósito do teaser é fazer assim, ó. Blow E é my muito mind. interessante que a gente, se vocês forem pegar vários canais aí que andaram fazendo comentários a respeito, porque assim, logo que foi lançado, o teaser já tem umas 2 semanas, talvez um pouquinho mais, já tem muita gente falando. E aí tá surgindo teoria mirabolante de todos os lados, gente. Olha, bem interessante. Essa parte aí pra mim Ó, vamos lá. um joga, outro pega. Olha lá. Exatamente. Tá? Agora. E essa aqui é a dona dos olhos que mudam, junto com os Sim. olhos do homem. Tá? Por isso que eu digo, ó, Exatamente. tem um... Faz a alteração aí de. Encountering you. Agora, prestem Agora. atenção. Prestem Isso atenção, tá? Olhem a Essa loura. imagem, ela passa num take único, filmando por trás das costas do homem, que, ao que tudo indica, é o mesmo que estava na cadeira. Exatamente. Uma mulher loira, olhando, e um observador Encarando. atrás. Exatamente. Não. Olha. Mudança de forma. Mudança de forma. Quem aparece é a Emily Blunt, a repórter.
É a mulher loira. Tá? Então, a gente tem aqui, é um tipo de disfarce, né? Assumindo outras personalidades, outras formas, outras caras, né? A gente ficou chocado que eu não tinha visto isso. Deus. Dizer para vocês que, assim, essa cena aqui, para mim, ela é impactante porque, para mim, é a coisa do controle. Se eu tivesse que traduzir essa cena de alguma forma, é controle. Você sabe onde é que eu vi uma cena dessas? Tem um filme que, olha, eu puxei, mas não deu tempo de eu buscar, que a gente entrou na live. Tem um filme que mostra exatamente o bunker. Não sei se é no Independence Day. Tem um bunker onde você tem esse controle, onde aparecem todas essas telas, né? E me deu essa sensação quando eu olhei ali o controle. É como se eles estivessem num lugar que controlasse literalmente tudo que está sendo transmitido e precisa disso. Como se fosse uma entidade governamental ali, aquela coisa de base secreta, né? E que você tem toda essa parte dessa estrutura onde você vai vendo tudo que acontece, que você tem que pegar quase que num giro de 360. Não dá para saber 60, 80 ou 360 essas telas todas aí. É muito louco. Dark for the truth. Tem clássico Do you think there perseguição. could be others? Você acha que existem outros? E a pergunta, que tipo de outros? Outros como nós? Outros como eles? Outros que sabem? Outros what? Né? Vem bastante coisa aí pela frente. Vamos embora. Why would he make such a vast universe? Aí a gente vê a mesma menina, que no Sim. meu ponto de vista é o mesmo personagem da Emily Blunt, Eu também agora tenho com o essa visão. servo, e com o cardeal, Uhum, dentro do quarto dela. isso aí. Tá? E aí a gente tem essa última cena com um cristal aceso na mão. Tá? E que parece um objeto de poder. energia livre, de física quântica, de energia de Tesla, tá uma coisa, a gente não sabe o que é isso. Vamos lá. Yet save it only for us. Essa frase que a gente vai comentar também. Uhum. E aqui, de novo, a menina sendo acompanhada pelos animais, né? E o barulho. Então, assim, né? 2 minutos e a gente tem mais perguntas, mais perguntas do que certezas, né? Aliás, só perguntas, só o que a gente tem. Sim, olha, o JC trouxe uma coisa interessante. Eu estava gratidão, porque eu estava tentando lembrar de onde eu tinha visto essa cena. É de um filme com a Julia Roberts, com a produção da família, que a gente não vai... Eu não olho para cima? Será que é? Porque tem os servos. Tem um filme que é exatamente a cena dos servos. Não era o Não Olho para Cima, era outro nome, mas foi um, porque esse eu não assisti. Eu vi que a produção era dos Obama e disse, não vou nem perder meu tempo. Não tô a fim de ser catequizada. Eu também não vi, não, mas eu peguei algumas cenas dali, naquela curiosidade que já nos é, né, característica, mas eu dei uma olhada. Depois eu vou pesquisar. Olha aí. Olha. Oh. Eu não sei fazer isso. Esse som, gente, é um negócio, né? Tá aí, ó. O que isso sugere? Interferência, canalização, influência externa. E aí fica a critério de cada um. Usem as antenas de vocês até a gente ter aí o filme na íntegra, né? A gente vai... Mas de qualquer forma, o que a gente está vendo que é uma coisa feita além do controle dela. Tá? Sim. É uma coisa que não depende da vontade. Então, isso é Tá incontrolável. Isso, O Mundo Depois de Nós. Obrigada, Ana Júlia. Perfeito. O Mundo Depois de Nós, isso aí. E aí, nessa cena específica, a gente tem o menininho com a babá eletrônica. Será que dá para botar só o barulho? É react, ok? A gente vai... Deixa eu ver aqui. 1h40?
É no 1:40, isso. Exatamente no 1:40. Já deixei só para a gente botar menos de 30 segundos, que aí não... Deixa eu ver isso aqui. There's two of them talking. Lá vem o barulho. Só os estalos. Uhum. Exatamente. O ruído semelhante. Eu tô para dizer que no filme Alien Extraterrestre, Eu acho que também tem, o mesmo né? barulho também. Uhum. Isso aí, que é tipo a baba, né? Se não tiver a baba, o barulho perde contexto.